Graça e paz a você que me ouve. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 55, quando Jesus falou com os seus discípulos, Tiago e João. Ele disse dessa forma: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Quando Jesus falou dessa forma com Tiago e João, Jesus estava instruindo eles e falando acerca de como deveriam orar, de como deveriam falar com Jesus, né? E que as suas palavras, muitas vezes, cheias de ira, de revolta, desejando mal ao seu próximo, elas teriam um peso muito grande, elas trariam consequências para a vida deles e que eles precisariam discernir qual é o espírito que estava sobre eles. Então Jesus já foi repreendendo eles, dizendo para eles: vós não sabeis de que espírito vós sois. Muitas vezes, amados, a gente ouve orações contrárias, orações cheias de maldição e de desejo. As orações nossas sempre vão abrir portais espirituais. Abre portal espiritual para abençoar, mas abre também um portal espiritual, talvez muito difícil da pessoa às vezes suportar. E às vezes as pessoas não medem as suas palavras na hora que estão orando a Deus. Elas se colocam diante de Deus baseado numa religiosidade, numa espiritualidade que na verdade não existe e que não é verdadeira. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos dirigidos e conduzidos por um Espírito que é santo, por um Espírito que é puro, por um Espírito que vai dirigir as nossas palavras na presença de Deus conforme a vontade dEle e não conforme a nossa vontade. Mas muitas vezes o homem, a mulher, a pessoa que se coloca em oração, ela se coloca às vezes com o coração cheio de rapina, cheia de maldade, desejando mal para o próximo. Eu vejo, amados, e já vivenciei também pessoas que oravam dessa forma. Quando alguém falava mal a respeito da sua pessoa, aquela pessoa se colocava em oração e dizia: Senhor, pega a fulana, pega o cicrano e pesa a mão sobre ela. Faz isso, faz aquilo, Senhor, com aquela pessoa. Já ouvi também pessoas dizendo: Senhor, pega aquela língua daquela pessoa e queima ela, Senhor, queima ela. Sabe, as pessoas às vezes não medem as consequências das suas palavras, que virão não somente para a pessoa a quem ela está apresentando a Deus, mas para ela também, porque afinal de contas, quem está orando e falando com Deus dessa forma é ela. Então, amados, nós precisamos meditar profundamente na importância de orarmos a Deus com sinceridade, com pureza em nosso coração, orarmos por todas as pessoas, independentemente de quem elas são, do que elas fazem e de aonde elas frequentam, qual é o ambiente que elas frequentam e qual é o pecado que elas praticam. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós questionarmos, ou até mesmo falar para Deus: Senhor, o Senhor está vendo a vida errada daquela pessoa, Senhor, até mesmo uma pessoa da família, às vezes, tem pessoas que oram dessa forma. Está vendo aquela pessoa da minha família, Senhor, numa vida toda errada, daquela forma que vive. Senhor, se não for por amor, traz pela dor. E aí aquela pessoa começa a estar debaixo de um jugo de palavras que foram proferidas diante de um Deus grande e poderoso. E aquela pessoa por quem você orou começa a sofrer, começa a padecer, começa a passar por enfermidades terríveis, diagnosticadas pela medicina, até mesmo doenças que não têm cura. Pessoas que estão debaixo de um jugo, às vezes sofrem até um acidente grave no trânsito, no trabalho, e aí acabam ficando com fraturas, com a situação precária, que não podem nem ao menos trabalhar para o sustento da sua família. Aí então você que orou, você pensa: poxa, Deus está me ouvindo, Deus está respondendo a minha oração, porque eu orei assim em favor dele. É Deus que está fazendo a obra, é Deus que está pesando a mão. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte e é triste quando uma pessoa se enche de convicta certeza que Deus responderá, e com certeza Ele responderá a tua oração. Só que você precisa medir o peso das suas palavras em oração na presença de Deus.
E quando você orar, você precisa estar ciente de que a tua oração dará frutos. Frutos na vida daquela pessoa por quem você está orando, mas na sua vida também. Você está plantando para colher. E não espere plantar maldição e colher bênção em tua vida. Eu vejo pessoas que oram dessa forma: Senhor, faz uma obra na vida do meu ente querido que é rebelde, que é assim, que faz isso e que faz aquilo. Se não for por amor, faz pela dor, Senhor, mas faz uma obra. Meu Deus, irmãos, meus amigos que me ouvem, você é uma joia rara. Seja um instrumento de bênção. Se tu uma bênção, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e se tu uma bênção, saia desse ambiente tóxico que você frequenta. Saia do meio de pessoas que dirigem a Deus uma oração tão contrária, diabólica, uma oração a ponto de amaldiçoar a sua vida e não de te abençoar. Porque um homem, uma mulher que se diz homem de Deus, cristão verdadeiro, nós oramos por todos. A palavra do Senhor nos ordena que nós devemos orar por todos e estarmos em paz com todos. Orar pelas pessoas. Jesus, ele não foi aceito pelos samaritanos e nem por isso ele se encheu de revolta, de ódio contra eles. Quantas vezes a gente ouve uma oração de um coração cheio de ódio, de ira, de justiça própria. Não confiam mais na justiça divina e sim na justiça própria, justiça terrena. A justiça terrena, ela trabalha em nosso favor, mas ela trabalha mais em nosso favor quando nós apresentamos eles também em nossa oração para que Deus os abençoe. Para que Deus os dê sabedoria para julgar cada processo. Assim como os advogados que nós pegamos para cuidar dos nossos processos. Eu quero dizer para você, dirija a Deus uma oração agradável ao Senhor. Orai sem cessar. Orai por todas as almas, porque todas as almas são do Senhor. E você pode estar tocando na menina dos olhos do Senhor quando você declara com a tua boca que Deus precisa fazer uma obra na vida daquela pessoa por meio da dor, do sofrimento. Sem medir o peso das tuas palavras, que você pode ser vítima de você mesmo, juntamente com aquela pessoa. Porque se ela é pessoa da sua família, que frequenta a sua casa, você vai sofrer o sofrimento dela junto. E Jesus não tem prazer nisso. Isso não é uma oração que agrade ao Senhor. Quando João e Tiago se revoltaram e queriam colocar fogo, que Deus descesse fogo do céu, enviasse fogo para queimar os samaritanos, Jesus disse: vós não sabeis de que espírito vós sois. Nós temos que discernir qual é o espírito que está em nós. De quem nós somos, de qual espírito nós somos. Eu creio que eu falo com pessoas aqui que são movidas pelo Espírito Santo de Deus. E que você seja essa pessoa. Eu quero orar em teu favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, nesta tarde, apresentando a Ti, Senhor, a esta pessoa que está passando um momento difícil, a Leia, a Bianca, na vida conjugal, Pai. Move as Tuas mãos, Senhor. Eu apresento a Ti, meu Deus, essa situação que está talvez sufocando elas. Mas Tu és poderoso para reverter o quadro, Pai. Porque Tu és aquele que ouve o que nós não ouvimos. Tu és aquele, Senhor, que vê aquilo que nós não vemos. Toma em Tuas mãos, Paizinho amado, a vida conjugal, a vida de cada pessoa que me escuta. Que ela possa aprender a dirigir a Ti uma oração simples, humilde, mas que toque o teu coração. Que hajam respostas do céu poderosas para abençoar vidas. Porque as pessoas precisam, Pai, e necessitam da Tua bênção e da Tua misericórdia, Senhor. Assim como nós também precisamos. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por tudo. Amém, Senhor Jesus. Curta, comenta e compartilha. Seja um ganhador de almas. Deus te abençoe.